Olá pessoal, de novo aqui na Neri Talks, na nossa segunda temporada, nosso último podcast, e hoje nada mais, nada menos que um amigo que eu fiz no ramo da cirurgia plástica, o Lucas Quelotti, engenheiro biomédico, gerente nacional da HPF, um cara que eu conheci quando eu adquiri uma tecnologia. Hoje posso falar, é o Renuvium, e eu fiz questão de trazer o Lucas aqui para a gente falar um pouco sobre segurança, sobre previsibilidade. Então, nada melhor do que um engenheiro biomédico para a gente falar sobre tecnologia, sobre desenvolvimento, e eu vou puxar ele aqui algumas novidades no mercado. É isso aí. Então, é muito importante o médico, o cirurgião que está iniciando a carreira ou que já está, mas que está descobrindo tecnologia, a gente entender a proposta do aparelho, né? E eu, como sou um cara muito curioso, eu gosto de entender profundamente tanto a constituição do aparelho quanto o uso, né? E aí eu quero, obviamente, com toda a franqueza possível, que você, Lucas, diga para a gente, para os nossos ouvintes, as indicações, o que você, como biomédico, como engenheiro biomédico, considera, porque o mercado é assim, você tem uma tecnologia e essa tecnologia, o mercado se autorregula, essa tecnologia Sim. começa a lançar concorrentes e aí a gente vai em diversas, vamos dizer, diversas vertentes para aquele mesmo propósito. Sim. Então eu queria que você primeiro se apresentasse, né? Dissesse aqui para os nossos ouvintes a sua função na HPF, o que você faz, e se apresenta um pouquinho aqui pra gente. Tá, Jóia. Primeiro, muito obrigado. Posso dizer o mesmo de você, um amigo que fiz nessa jornada aí profissional. Não sou cirurgião plástico, né, mas a gente está muito inserido na cirurgia plástica hoje. Como você disse, eu sou engenheiro biomédico, né, muita gente confunde aí biomedicina com engenharia biomédica, são coisas diferentes. O engenheiro biomédico, né, que é a minha formação, é uma engenharia voltada para a tecnologia hospitalar. Então, desde a minha formação até hoje, sempre trabalhei com equipamentos hospitalares em geral, né? Desde equipamentos de grande porte, ressonância magnética e tudo, na parte hospitalar mesmo, até hoje que o meu foco está aí na questão de comercialização de produtos médicos, né? Então, eu tenho uma experiência muito grande com essa parte de tecnologia médica, entendo um pouquinho, né, ali não tive como vocês ali as mesmas matérias, não em carga horária, mas tive bastante matéria de medicina na faculdade, então a gente tem que entender um pouquinho sobre a parte tecnológica e sobre o corpo humano também, sobre como funcionam as pessoas, né, de alguma forma. Perfeito. Nessa trajetória eu pude aprender muito sobre essas tecnologias, né? E hoje dentro da HPF nós temos um foco em produtos especiais. Então nós temos algumas linhas de produtos dentro da HPF. Uma delas é a cirurgia plástica, mas a HPF na verdade surge com videocirurgia e materiais especiais para videocirurgia, grampeadores, itens usados em cirurgias bariátricas, vesícula, hérnia, coloproctologia e tal. Então são outros tipos de materiais. E isso traz pra gente uma experiência muito legal, que já começo a responder um pouquinho do que você perguntou, que é sobre essa questão da tecnologia no mundo médico, né? E de como a gente vê um pouquinho de diferença entre as especialidades. A cirurgia plástica, na minha visão, foi uma das últimas especialidades a entrar nesse universo da tecnologia, né? Então você pega aí todos esses outras especialidades e tudo, eles já estão habituados desde as suas formações, lá como residentes e tudo, a trabalhar com equipamento de vídeo, a trabalhar com eletrobisturi, com outras tecnologias. A cirurgia plástica, ao meu ver, ela foi muito reticente, demorou muito a entrar na tecnologia. Sim. Porque a cirurgia plástica, ela sempre se posicionou como o cirurgião é o artista. Então, exato. E essa visão, exatamente, essa visão humilde ou essa visão de insuflação de ego do próprio cirurgião fazia com que ele usasse instrumentos muito simples, muito rudimentares. Sim. E ficasse reticente a aderir à tecnologia. Sim. Certo? Eu tenho a última aula que eu falei sobre Renuvium foi bem assim que eu linkei mitologia grega com cirurgia plástica e marketing. Foi bem legal, depois a gente fala sobre isso.
Mas vai, manda bala aí em relação ao teu papel na HPF. Como é que você está vendo essa situação? Então, o que eu ia dizer é isso, é que assim, hoje o residente ele vai sair, né, ele, principalmente o residente da cirurgia plástica, ele tem uma confusão gigante na cabeça dele, né, ele tem diversos tipos de tecnologias hoje, ele não sabe qual que ele começa, por onde ele começa, vibrolipoaspirador, ultrassom para emulsificação de gordura, equipamento de retração de pele, balança de bioimpedância, piezo, o cara tem, né, inúmeras tecnologias, a clínica dele que ele tem que construir. Então hoje são muitas as tecnologias por aí, e hoje dentro da HPF a gente tem todas elas de alguma forma, então a gente acaba entendendo um pouquinho de cada universo, e nessas diferenças entre as especialidades a gente observa que assim, o cirurgião geral, por exemplo, o cirurgião bariátrico, ele tem a condição dele ir atrás daquilo que ele acredita que é melhor e mais seguro, porque muitas das vezes não é ele que vai investir naquilo. Sim. Então ele não olha muitas vezes aquilo com o próprio bolso. Quem vai investir naquilo é o hospital, é o convênio, não é ele que paga. E ele vai migrando de acordo de onde que tem, ele vai lá e vai para aquele. Exatamente, ele vai migrando de hospital de acordo com o que tem a melhor tecnologia. Então ele tem condição de avaliar aquilo que realmente é de melhor. Não só na construção, na tecnologia e tudo, mas principalmente na segurança, que é um dos pontos importantíssimos hoje da gente falar, né, principalmente na cirurgia plástica, que também é outro fator que diferencia muito vocês das outras especialidades, que é receber a paciente numa condição onde ela está bem. Ela vem aqui para realizar um sonho, é o dia do sonho dela, ela não vem aqui porque ela está com uma dor, porque ela está com uma necessidade de ser operada necessária. Tem uma dor psicológica. Entra aí exatamente o que eu prego, e se vocês nos acompanham nas redes sociais, eu sempre falo que eu não vendo sonhos, eu vendo segurança e previsibilidade. Exato. Então eu acho que assim, eu sei, nós temos uma obrigação de resultado muito evidente, porque a paciente vem rígida, ela vem sem problema nenhum e ela quer melhorar. Então o nosso compromisso com a melhora desse paciente, ela se baseia fundamentalmente no pilar da segurança. Eu não posso exagerar no efeito em detrimento da segurança. Exato. Então é por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui para você explicar onde mora a segurança. Você tem o endereço CEP? Tenho. Pois diga aí pra gente, diga aos nossos ouvintes onde é que é o CEP da segurança. Cara, a segurança ela é um misto de coisas, né? Eu não acho que eu acho que ela começa desde o cirurgião se preparar muito bem para tudo que ele vai fazer, né? Então ela é um misto de tecnologia, técnica e a mão do cirurgião. Ele tem que ter uma tecnologia que seja segura a ponto de entregar um resultado para ele, mas que traga segurança, e ele tem que saber usar também, né? São como os carros, por exemplo. Você pega carros... Sim. Quando você vai comprar um carro potente, a primeira coisa que a gente olha é o motor. Quem está comprando quer um motor top, né? E a segunda coisa, normalmente o pessoal olha o design, mas tinha que estar olhando é o freio, porque eu tenho que ter alguma coisa para parar aquele motor ali, para parar aquela coisa potente que eu tenho nas mãos. E quando a gente vem para a tecnologia na cirurgia plástica, tem um pouco disso também, né? Os principais aparelhos hoje, vamos dizer assim, são os aparelhos de emulsificação de gordura, né, que são os aparelhos que usam ali energia ultrassônica, que é uma energia. Você colocaria esse tipo de aparelho para esse residente que você está exemplificando, que vai começar a carreira, como sendo o primeiro? Se você fosse ranquear a compra, a aquisição do aparelho. Lembrando que esse diferencial que você falou, diferente o residente da cirurgia geral, da cirurgia bariátrica ou cirurgia gastrointestinal, ele tem uma saída. Sim. Ele sai da residência e ele vai buscar esse mercado e vai se linkar ao mercado de acordo com o hospital, a disponibilidade do hospital. O residente da cirurgia plástica não. Ele tem que comprar. Tem que investir. Ele tem que comprar, ele tem que saber investir, ele tem que ser perspicaz nesse investimento. E aí a dúvida que sempre paira sobre qualquer cirurgião dinheiro não tem limite. Não, eu tenho que estratificar e eu tenho que me posicionar por onde eu começo. Você, consultor biomédico, se eu chegar para ti e perguntar, e aí Lucas, eu estou formando agora, qual aparelho você me vende primeiro? Retração de pele. Eu acho que o equipamento de retração de pele... Então eu comecei certo, eu comecei por esse. Eu acho que a retração de pele deveria ser o primeiro, mas depois que você tiver todos, talvez o único que você não desfaça vai ser o de emulsificação de gordura. Porque esse é o seu conforto. É o seu conforto. Mas para começar, eu vejo que o aparelho de retração de pele, ele te coloca no outro nível. Ele te dá a possibilidade de entregar para sua paciente um resultado
sem o corte primeiro, né? Então, naqueles casos de braquioplastia, cruroplastia, dorso e tudo, você vai poder entregar um resultado muito melhor para sua paciente. Em alguns casos, obviamente, Sim. tudo tem a sua, igual a gente está falando aqui, tem o seu limite, né? Mas ele te possibilita isso. E como um cirurgião, ele te dá também ele traz o paciente para dentro da sua clínica e te dá uma margem ali também para poder trabalhar, porque é um outro procedimento, né? Os outros, o ultrassom, o vibroaspirador e tudo, são aparelhos que são para o seu conforto. É como eu, que sou vendedor, por exemplo, uso um celular, uso um notebook, uso um carro. Então aquilo é uma ferramenta para o meu dia a dia de trabalho, né? Já o de retração de pele, eu acho que ele acaba sendo um plus ali, que você consegue cobrar mais, né? Assim, você vai fazer um procedimento, você não consegue fazer uma abdominoplastia, uma braque, uma cruro, uma dorso, tudo no mesmo dia. Sim. Mas você adiciona uma retração de pele, você entrega isso para o paciente. Isso tem um custo. Tem um custo, e aí tudo tem que ser tudo atrelado à segurança, que é o problema hoje do cirurgião que está saindo, que ele vai olhar para o bolso dele, porque tudo isso é um investimento muito grande, né? Então, assim, às vezes as pacientes nem sabem, mas para ter um parque tecnológico como esse, o investimento chega a R$1 milhão ou até mais, dependendo da tecnologia que você tem. E aí você tem que pensar nisso, na sua estrutura, como você que, por exemplo, que tem um centro cirúrgico próprio e tal, tudo isso traz segurança para o paciente. Sim, né? sim. Mas aí você já esclareceu que a segurança tem um CEP. Sim. Beleza, ótimo. Sabemos que a segurança tem CEP. E o custo dessa segurança? Aí que tá, cara. Eu acho que toda paciente, ela tem o direito de optar por aquilo que ela quiser. Toda paciente, todo cirurgião, né? Mas a busca pela segurança, ela muitas vezes, a gente estava conversando, até parafraseando um colega que recente postou aí um vídeo no Instagram, né? A segurança, ela normalmente exige melhores cuidados com o desenvolvimento do produto, ela exige processos dentro da clínica, e eu não estou falando só segurança de tecnologia, estou falando segurança da paciente como um todo, do pré, do intra e do pós-operatório, como ela está sendo cuidada, tratada, que investimentos tecnológicos aquele cirurgião fez e tudo. Então acho que assim, a paciente tinha que ter o direito de conhecer sobre todo esse universo, e acaba que hoje o conhecimento que se passa muitas vezes, ele é só de marketing. Ele é do story da rede social. Exato, ele é do story da rede social. Então quando a gente fala, por exemplo, em equipamentos de retração de pele, igual eu citei, hoje o Renuvium, né, que é o equipamento que eu trabalho, é o único aparelho no mundo que tem tanto a Anvisa quanto o FDA direcionados à retração de pele em complementação de lipoaspiração. Outras tecnologias têm registros na Anvisa? Tem, mas são registros genéricos, que não destacam necessariamente o uso na cirurgia plástica, no complemento de uma lipoaspiração para a retração de pele. Ter Anvisa nesse sentido é o que faz ele ser seguro? Obviamente não, porque a Anvisa é só um documento, né? O que faz ele ser seguro é exatamente a tecnologia empregada nele, né? De como ele tem o freio dessa potência toda para poder fazer a retração da pele, dos treinamentos que não só a gente, mas a indústria ministra para os médicos, a forma da empresa lidar com vocês e com parceria. Eu acho que tudo isso é um conjunto que traz segurança para o procedimento da paciente. E aí ela tinha que ter o direito de conhecer sobre isso, de entender sobre isso, e de que quando ela for usar um outro aparelho, por exemplo, ela saiba que aquilo é um uso off-label. Olha, esse aparelho tem um registro Anvisa, mas o uso que nós vamos fazer aqui, que é de retração de pele, é um uso ainda off-label. Ele não está direcionado para isso, né? Eu acho que isso já seria um grande passo também para que a gente pudesse ter, né? E aí, especificamente do Renuvium, ele tem 2 pontos de segurança para mim que são muito importantes. Pronto, isso aí eu queria que você exemplificasse, citasse e enumerasse e quantificasse na realidade porque que ele é considerado realmente dos retratores de pele o mais seguro. Tá, vamos lá. O Renuvium, ele é um plasma, né? O plasma é como se fosse um raio, para facilitar para quem está ouvindo aí. É o quarto estado da matéria, né? Como se fosse a gente estivesse vendo um raio, né? E ele se forma toda vez que você aplica uma energia em um gás, tá? No caso do Renuvium, por exemplo, ele gás nobre. Um gás nobre. Tem que ser gás nobre, porque a última camada de valência dos elétrons tem que estar completa com 8 ou com 2 elétrons. É por isso que eu gosto de conversar com o Eric. Desde o princípio, sempre estudioso e questionador. É isso mesmo. Então, gás nobre, tá perfeito, você tá perfeito. Então, quando a gente tem um raio, por exemplo, nós temos vários gases no ar: oxigênio, nitrogênio, gás carbônico.
E aí, para eu transformar esses gases no próximo estado da matéria, eu preciso de uma pancada de energia. E por estudos você vai vendo que se você fica parado em um mesmo ponto, aplicando o Renuvium até 1 minuto... Eu já fiz esse teste. Você chega a apenas 147 milímetros de profundidade, o que é muito pouco, né? Contra outras tecnologias que vão chegar a meio milímetro, vão chegar a quase 1 milímetro e tudo com um eletrobisturi e tal, que vão causar muito mais dano térmico ali. Então, causar dano térmico é bom, né? Porque eu preciso desse dano para fazer a contração e induzir a produção de novas fibras colágenas, mas eu tenho que ter um freio para parar tudo isso daí. E é o que o Renuvium, plasma do Renuvium, ele consegue entregar, né? E um outro ponto que eu vejo muito importante de segurança do Renuvium, que é básico, assim, é a questão da ponteira descartável, que é um outro tópico que torna ele um produto mais caro. Isso. Né? Isso faz com que ele seja um produto mais caro. Então eu como paciente ou como marido de uma paciente, por exemplo, eu não ia querer que usassem em mim um outro material que já foi utilizado em outro paciente. Sim. Com risco de contaminação cruzada, com risco de infecção, de infecção com bactéria, dessas infecções mais graves, que são infecções 100% das vezes hospitalares e de difícil controle. Exatamente. Lá atrás, na história da micobactéria, né, isso vinha muito por causa da questão dos instrumentais de laparoscopia. Sim. O pessoal às vezes limpava e reesterilizava eles montados, né? Sem desmontar aquilo ali, tudo que são canulados para poder se lavar. E quando a gente vem hoje para essas tecnologias, você, por mais que tenha um canulado ali, você tem um filamento metálico ali dentro que tem contato com fluido de sangue, com gordura e tudo, e que o filamento metálico ele vai aquecer e vai coagular aquilo ali. Então, por mais que eu tente lavar, esterilizar para usar numa próxima paciente, eu tenho um risco, né? Então, assim, você pode falar para mim, poxa, eu garanto a minha esterilização desse material. Ok, mas o material estéril, eu não preciso nem me preocupar com isso. Então isso traz... menos um fator, né, de risco. Menos um fator de risco. Menos um fator. De ruptura de barreira de infecção. Exatamente. Nós trabalhamos, obviamente, com cada cirurgia, nós temos uma série de barreiras que nós traçamos protocolos e processos para aumentar as barreiras e não quebrar as barreiras. Cada quebra do processo, ele facilita uma infecção. E não que nós não sejamos passíveis disso acontecer, né? Porque, enfim, todo o processo cirúrgico tem o seu risco inerente, né? Mas se a gente se precaver, se a gente diminui a chance disso acontecer, torna a nossa prática muito mais previsível e mais segura. Na engenharia, a gente é treinado, né, na escola, assim, na faculdade, é treinado a criar barreiras para tudo aquilo que você for fazer. Barreiras de segurança mesmo, né? Você vai construir uma casa, por exemplo, você tem que deixar uma quantidade da caixa d'água específica para o sistema de incêndio, porque se acontecer alguma coisa, se faltar água no incêndio, você fica sem beber, mas sem água para o incêndio você não fica. Exatamente. Então, trazendo para a cirurgia plástica, eu acredito que isso tem que acontecer também. As barreiras de segurança, né? Aí vem desde do pré-operatório, que está ligado muito à estrutura que vocês têm e tudo, são os exames e tudo. Mas dentro do intraoperatório, isso é muito importante. Qual tecnologia que eu estou usando, o material que eu estou usando, né? Qual energia, até aprender por que eu uso essa potência, né? Então, uma pergunta que eu sempre faço quando conversando com alguns médicos que ainda não entendem a diferença entre potência e temperatura na questão da entrega do resultado da retração, que é quando você vai lá abrir uma loja de uma mama, né, fazer um corte na pele ali, tudo, muitos usam entre 40 a 60 watts ali e tal de potência do eletrobisturi. Aí eu costumo perguntar, por que você usa 40, 60 watts? Eu uso 15. Você usa 15? Menos ainda, né? Menos ainda. Mas a grande maioria me responde porque aprendeu com o preceptor. Aprendeu com o preceptor lá 40 watts, viu lá que ele usava 40 e vai usando 40. E não sabem, de repente, que o aparelho chega até 330 watts de potência.
mas você usa 40. Isso é por quê? Porque ali você está diminuindo, você quer fazer um corte muito fino, você precisa ter controle da ação da energia, e quanto mais você aumentar essa potência, mais profundo você vai ser no tecido. Mais profundo você é no tecido, menos controle você tem da energia, mais os seus riscos de lesão, queimadura e tal. É o que e halo de necrose. E halo de necrose. Eu uso a potência muito baixa porque eu uso uma ponteirinha especial, uma faquinha, né? Que ela tem uma cerâmica, ele é rodeada. Ela tem alguns estudos que mostram que essa ponteira ela dissipa até menos energia, ela danifica menos o tecido que o próprio bisturi frio. Sim. Só que o bisturi frio eu não consigo cauterizar de imediato. Lá naquela eu não consigo. Então eu uso potências muito pequenas para exatamente diminuir o debris, diminuir a queima, a carbonização do material, e diminuindo a carbonização eu diminuo o debris que eu deixo para a bactéria vir depois e se alimentar. Ou seja, se você ainda está usando um aparelho muito potente, que você reutilizou aquela ponteira, o seu risco ele aumenta muito. Você debilita demais aquela paciente, deixa uma conta muito grande para ela pagar, você não está aumentando o resultado dela. Eu quero que você explique exatamente isso, porque tem muita paciente na consulta. Porque, obviamente, hoje as pacientes elas se baseiam muito no que é dito nas redes sociais. Sim. E é uma informação extremamente volátil e sem alicerce, vamos dizer, instrumental. O próximo aparelho que surgir agora vai ser o melhor do mundo, é sempre assim. Exatamente, sempre o mais novo aparelho é o melhor do mundo. Mas por quê? Então, eu queria que você explicasse especificamente por que não há a novidade no resultado. Não vai influenciar diretamente no resultado. Porque é o seguinte, historicamente, né, a gente tem inúmeras máquinas que tentam trabalhar a retração de pele. Laser de CO2, laser de diodo, inúmeras tecnologias já tentaram trabalhar a retração de pele. Qual que era o grande problema? Parar, queimadura. Porque a retração de pele você consegue ela se você jogar uma água quente, você pegar um ferro, um maçarico, você causa retração. Porque a retração está atrelada a calor, temperatura, tá? Então o grande lance foi que o grande divisor de águas foi que o Renúvel conseguiu entregar essa temperatura alta com o freio para aquilo, né? Em outras tecnologias, por exemplo, você tem mais potência, que não significa mais resultado, porque é o que eu estava explicando agora há pouco sobre o eletrobisturi. Quanto maior a potência você usa, a energia passa pelo corpo do paciente, vai na placa de retorno, vai embora, é seguro. Só que mais profundo é o seu corte, ou seja, mais profunda foi a ação da sua energia. Então, quando você usa um aparelho mais potente, a única coisa que você está fazendo é entregar a energia mais profunda no tecido, né? E quando a gente fala de pele, eu não quero ser profundo. Exatamente. E não necessariamente mais potência é mais calor. Então existe também um limiar, aí tem até estudos e tudo que falam que esse 85 graus ele vai fazer a contração do septo fibroso em 0,04 segundos. Então é uma contração muito rápida, né? E tem um outro ponto legal que durante a passada do plasma ele não fica sempre no mesmo lugar. Então o laser, por exemplo, se eu pego aquelas canetinhas de laser, eu aciono ela, ele é unidirecional. Ele vai embora, vai bater lá na parede, por exemplo. Então, quando eu vou na pele, ele também não tem nenhuma barreira. Por isso que, quando se usa o laser, você faz 10 sessões. Você diminui a potência, faz várias sessões. Porque se você usasse a potência real do laser, causaria uma queimadura muito profunda. O plasma é diferente. O plasma, ele vai mesclando. Então, quando você passa ele no mesmo lugar, ele não vai no mesmo ponto, ele ataca outro ponto. Tem até vídeos mostrando sobre essa ação aí do plasma, que são bem geralmente ele ataca pontos que não foram previamente atacados. São certos virgens, né? Exatamente. Ele vai ampliando o resultado. É difícil não entrar nos termos técnicos, mas para explicar isso aí que você está dizendo, o plasma ele é acionado através de uma diferença de potencial, né? Então é como se eu tivesse lá a nuvem eletricamente carregada contra a Terra com uma energia diferente, e aí eles chegam numa diferença de potencial tal qual que ela dispara uma descarga elétrica ali. É por isso que o pessoal fala que o raio não cai no mesmo lugar. Não, o raio sobe. Entendeu? Que o raio sobe de direção da Terra para o céu. E também isso. Mas o ponto é, ele não vai atingir o mesmo lugar. Porque aquele lugar que já
atingiu, ele já mudou essa diferença de potencial. Então, se ele tiver que existir novamente, ele vai para um outro lugar. É o que acontece quando eu estou passando debaixo da pele. Ele vai buscar septos virgens para contrair septos virgens o tempo todo. Mas isso também tem um limite. Chega uma hora que eu tenho que parar. Que é aquilo que você falou. Eu entro num platô, né, de resultado que eu dependo muito também da paciente para entregar o resultado. O resultado não está só no equipamento. Perfeito. O resultado está no pré-operatório, no pré que vocês tratam essa paciente, quem ela é, né? É fumante, é vegana, é pós-bariátrica. Porque eu preciso que ela produza colágeno no pós-operatório. Então a tecnologia ela não vai fazer tudo sozinha. É um misto do trabalho de vocês, igual aqui, por exemplo, você tem uma equipe multidisciplinar que vai tratar a paciente pré-operatória, previamente, melhorar o perfil de colágeno, melhorar a nutrição dessa paciente, melhorar aminoácido, aumenta a dieta, trabalha ela 2 meses antes e aí faz a cirurgia, a gente consegue. É por isso que eu acho que assim, essas outras tecnologias que prometem a retração da pele, né? Você aumentar ali, você ter algo diferente não vai trazer um resultado diferente, porque está atrelado a uma série de fatores. O ponto é, eu tenho que ter resultado e segurança, eu tenho que ter um equilíbrio entre os dois. E eu acho que o Renuvium hoje é o que mais entrega isso daí. Perfeito, Lucas. Então é o seguinte, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui para falar um pouco sobre o Renuvium. Eu acho que você esclareceu tecnicamente, mas eu queria fazer só mais uma pergunta. Tá. Então vamos lá. Do ponto de vista dos efeitos, né? Que na realidade a busca que as pacientes fazem. Eu quero fazer isso daqui, eu quero fazer a minha abdominoplastia e quero passar Renuvium. Eu queria que você exemplificasse o que você elenca de mais importante, áreas que você tem visto que o Renuvium atua melhor, quem é a paciente. Primeiro a gente sabe que a retração de pele tem CEP, a gente sabe que agora ela tem um custo, o custo da segurança. Agora, quem é o candidato ideal para a tecnologia? Bom, se a gente for dizer do candidato ideal, talvez ele seja aquela pessoa que não vem no consultório, que é aquela pessoa que se alimenta bem, pratica esporte, mas muitas vezes aparece aquela pessoa aquela mulher que corre e tudo, mas tem aquela flacidez. Você vê que a pessoa ela não tem tanta gordura para tirar, mas tem aquela flacidez. Essa pessoa talvez seja ideal, porque o objetivo dessa tecnologia é com que a paciente no pós-operatório tenha neocolagênese, que também é um outro fator que diferencia o Renuvium dos outros. Né? Os outros, até por serem mais profundos, eles causam uma impressão no pós-operatório imediato, como se tivesse retraído mais. Isso. Mas o foco não é ser profundo no tecido, porque ali eu só fui mais perigoso. O foco é produzir colágeno lá na frente. Mas sobre a paciente, então a ideal seria aquela que tem a maior capacidade de produzir colágeno nesse pós-operatório, vamos dizer assim. Só que a gente sabe que não é isso que acontece, né? Infelizmente não é isso que essa acontece. A maioria dos pacientes que procuram. Exato. Então o que a gente tem visto hoje é exatamente isso. Aquele serviço que tem, serviço que consegue entregar para o paciente algo multidisciplinar de nutrição, desde o pré até o pós-operatório e tudo, ele pode pegar qualquer uma. Desde a pós-bariátrica, vamos pegar talvez o pior cenário, pós-bariátrica, fumante, que não se alimenta bem, não pratica esporte, tudo, talvez fosse um dos piores cenários, vamos dizer assim. Ele vai ter bons resultados. O que é interessante é que assim, muita gente associa o Renuvium a lipo-HD, né? Associa o Renuvium ao abdômen, e não tem nada a ver. Os melhores resultados do Renuvium muitas vezes são naquelas áreas onde a cicatriz vai incomodar. A abdominoplastia, né? As pacientes já estão acostumadas, já viram da amiga aquela cicatriz, já tem ali um cortinho de cesárea e tal. Mas quando você vem pro braço, né? Quando você vem pro interno de coxa, papada, dorso, até mesmo glúteo e tudo, são resultados muito fantásticos, porque você meio que assim, eu costumo dizer que a tecnologia nunca vai dar um resultado de retração de pele como um corte. O corte vai ser sempre o ápice daquilo ali, porque você tira o excesso total de pele. Mas a gente entrega um resultado fantástico, sem que você tenha aquela cicatriz que incomoda a paciente muitas vezes, né? Então acho que esse seria o público, assim, pacientes que tenham essas flacidezes incomodando. Eu tenho mais uma dúvida. Diga. Na realidade é o seguinte, a gente tem feito aqui na clínica grandes associações. Renuvium, por exemplo, o que eu tenho feito para o glúteo, que é uma queixa frequente das pacientes. A gente tem feito lipoenxertia, lipoenxertia é algo que já vem acompanhando. O que eu
ver o que eu percebo. Eu percebo que quando eu vou fazer uma lipoenxertia, muitas vezes, atualmente, a gente tem feito o seguinte: a gente tem passado o Renuvium sem fazer descolamento prévio. Sim. Eu faço uma aplicação superficial, por exemplo, no glúteo, e eu consigo, ainda assim, por esse efeito seletivo e não tão agressivo do Renuvium em relação à viabilidade tecidual, eu consigo, naquele mesmo tecido, associar a lipoenxertia. Sim. E aí eu tenho resultados fenomenais, tanto na retração da pele do glúteo, quanto no aumento com lipoenxertia, na perda de gordura. Porque você sabe, se você passa uma tecnologia muito agressiva, você vai destruir o leito. Exato. O leito de Exatamente. receptação daquele tecido. Exato. Né? Então, quando eu passo o Renuvium, faço a aplicação do Renuvium e depois vem uma lipoenxertia. Fantástico. Eu não tenho notado perda no enxerto, não tenho notado nem seroma, nem outras complicações. Porque você faz a aplicação do Renuvium antes. Que eu faço a aplicação do Renuvium antes. Isso. Estou aqui, faço a aplicação do Renuvium, depois que a gordura é decantada, lavada, a gente vai e enxerta. Então, eu tenho tido resultados excepcionalmente bons. Fica muito legal mesmo. Porque é você puxando aquela pele para baixo e depois colocando a gordura para inflar. Então você tira a flacidez e melhora ali aqueles pontos de furinhos, né? Isso. No glúteo da paciente. No glúteo da paciente. A própria flacidez da pele, a própria posicionamento do glúteo, eu tenho tido resultados muito bons. Você tem alguma... É isso mesmo? Isso mesmo. Você interpreta da mesma forma? Da mesma forma. Você poupa ali a zona receptora do enxerto, exatamente, né? Você trabalha, você agride menos ela e aí, portanto, você vai ter uma pega melhor do enxerto. Exato. Toda vez que você agredir menos durante a sua lipo, né, na hora de passar o equipamento de retração de pele, você vai ter uma potencialização, porque ele busca exatamente o septo fibroso. Que aí eu chamo de lipopreservador. Exato, é isso aí. Quanto menos agressivo você for na lipoaspiração, mais septo fibroso você deixa passível da aplicação do Renuvium. E aí, com isso, por isso, a associação, né? Be gentle, seja gentil na sua lipoaspiração, deixe mais septo, né? Então, a gente usa lipoultrassônica, a gente usa vibrolipoaspirador. Eu não vou dizer aqui as cânulas que eu uso, porque senão eu vou estar divulgando aqui o segredo da coisa, mas a gente usa cânulas com vamos dizer, pouco arrasto. Então eu consigo lipoaspirar com o objetivo de preservando o septo fibroso, e com isso eu não tenho observado o que os concorrentes, né, os colegas, eu uso tal porque deixa logo bem duro no pós-operatório. Cara, isso aí pode ser simplesmente a queimadura, o processo inflamatório da queimadura. Você não está tratando o septo, você está queimando o tecido ao redor. Vai ficar duro, mas depois amolece. É aquilo que eu falei, assim, essa energia muito agressiva, né, ela vai deixar uma conta para o paciente pagar lá na frente. Às vezes aquilo conta metabólica. Às vezes aquilo não virou uma queimadura superficial, algo visível, né? Alguma necrose, mas vira uma irregularidade, porque é ali que nós vamos ter algum problema de irregularidade, né? Você vai ter essa pele regenerando, vamos dizer assim, de forma desordenada entre camadas, então ali que você vai ter uma irregularidade. Você vai ter muitas vezes um problema de seroma tardio, né? Pacientes com 6, 12 meses tendo que fazer funcionamento de seromas e tudo, o que é muito incômodo, né? Um mês já basta. O uso da câmara hiperbárica, por exemplo, que é muito interessante no pós-operatório, mas ele passa a ser, às vezes, até obrigatório. Exatamente. Né? Ao invés de ser algo... Ao invés de ser eventual, passa a ser condicionante, exatamente. Isso tudo porque você foi agressivo, né? Então, assim, eu acho que a somatória das tecnologias hoje, desde o vibrolipoaspirador até o equipamento de retração de pele, eles têm que ter um misto entre resultado e segurança. A paciente, ela vem, ela quer resultado. Sim. No inconsciente, ela quer resultado e, né, independente de qualquer coisa. Mas o marido e a família e o próprio cirurgião querem segurança. Precisam ter segurança. É por isso que é importante a gente cada vez mais explicar, falar e propagar as diferenças entre as tecnologias, porque não são a mesma coisa, né? Não é porque é um plasma aquele ali também é um plasma, que eles são iguais, né? Eles têm diferença no princípio ativo, na forma de uso, na segurança da reesterilização de uma ponteira ou não. Então, são coisas que precisam ser colocadas em potinhos diferentes, né? Cada um
o seu quadrado, vamos dizer assim, né? É isso. Então é isso, eu acho que a gente conseguiu aí nessa meia hora, um pouquinho mais, a gente explicar tudo tecnicamente e preservando a segurança e a Esse é um tema visibilidade do resultado. Esse é um tema que eu adoro. Se me deixar aqui, eu fico o dia inteiro Não, conversando. mas ainda sobre tem mais isso. coisa e eu agradeço a sua presença, Eu que agradeço. tá bom? Obrigado pelo convite. E vamos seguir, vamos fazer mais, outros temas surgem e surgirão e Conta com a gente. beleza, vamos lá. Obrigado. Abraço a todos. Quem gostou do nosso conteúdo, eu peço para assinar o nosso canal e se achar interessante, divulga aí, passa, compartilha, manda para os amigos, para as pessoas que você julga que necessitam desse conteúdo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.